Bem, estamos de volta com o Argumento e a nossa conversa com o vice-governador do estado, Zequinha Marinho, que é pré-candidato do PSC ao Senado Federal. Obrigado por ter vindo. E o que lhe levou, depois de 2 mandatos como deputado estadual, 3 mandatos como deputado federal, vice-governador do estado, é uma carreira chegar ao Senado? É uma carreira. Primeiro, a satisfação estar aqui no programa. É uma honra também poder ser recebido, o convidado para aqui estar. A honra é nossa. Como você já disse, uma carreira política ela tem que ter coragem para ir avançando. Então, já passamos pela Assembleia Legislativa, tivemos 3 mandatos consecutivos na Câmara Federal, sempre aprendendo, sempre criando novas bases e eleitoralmente crescendo. Atendemos o convite do governador Jatene na época para ser vice-governador, muita dificuldade, mas conseguimos chegar e sobreviver naquele processo muito, muito duro, né? E estamos concluindo nesse momento o mandato de vice-governador. Um cenário desse momento é um cenário que nos permite sonhar com isso e trabalhar efetivamente para que isso aconteça. São 2 votos, o Senado será renovado em 2/3, né? Quer dizer, o eleitor tem mais facilidade de lhe ajudar do que numa outra situação de um voto, né? Então chegou a hora de corrermos o risco de ir para cima e coragem é que não falta. Você pode até não ter tudo o que precisa, mas tem fé que te faz ter coragem de enfrentar um desafio desse porte. Governador, uma candidatura majoritária no Pará, que é um estado continental em que os custos de campanha são elevadíssimos, o senhor é presidente do PSC, que ainda é um partido pequeno, quer dizer, terá uma participação de fundo eleitoral relativamente pequena. Com certeza. Como é que o senhor pretende superar essa dificuldade que não é muito fácil? Olha, a campanha você faz com o que tem. Eu sobrevivi politicamente ao longo desse tempo fazendo isso. Se você tiver R$1 milhão, você gasta R$1 milhão. Se tiver R$10, você vai gastar os R$10. Então, nós vamos hoje tentar minimizar esses custos, trabalhando a questão das redes sociais e trabalhando multiplicadores por todos os lados, usando tanto o pessoal do nosso partido que está empolgado, como os partidos amigos, né, os partidos que vão compor a coligação majoritária. Estamos conversando de 1 a 1, né, acertando, usando também aquelas pessoas que se colocarem à disposição, por todos os lados. Porque hoje, como você bem conhece, por mais que você tenha condições, de repente gastar, você não pode tanto, o negócio está muito limitado, muito vigiado, né? Então, vamos fazer uma campanha muito mais usando a inteligência e criatividade do que o tradicional método que termina sendo muito mais caro. O senhor sempre teve o apoio de uma força muito importante e que se reflete em nível eleitoral, que é a Igreja e a Assembleia de Deus, a força dela no Estado. Todos os seus mandatos anteriores, o senhor teve um apoio constante da Assembleia de Deus. Me parece que o quadro, nesse momento, não é o mesmo das épocas passadas. Há uma certa divisão, um certo rompimento da convenção que o senhor participa. Como é que é enfrentar agora uma nova eleição, um cargo majoritário, não tendo o mesmo apoio integral que o senhor está da convenção de um modo geral? É muito interessante que se esclareça isso definitivamente, porque é importante saber disso, né? A convenção, naturalmente, tem seus projetos, suas metas a serem alcançadas, né? Mas na questão senador, a convenção está 100% conosco, de norte a sul, de leste a oeste do estado. Não há interferência dos interesses religiosos da convenção junto ao seu mandato? Eles não podem vir a interferir em quem o senhor vai apoiar ou deixar de apoiar? Com relação a isso, já ficou muito bem claro, muito bem esclarecido, né? Então, ainda mais como disse ainda há pouco, com relação à facilidade do eleitor ter dois votos. Né? Então, o primeiro voto é nosso, né? Está fechado, está organizado, vamos partir para frente e conquistar, né, esse segundo voto que vem para o companheiro de chapa que certamente teremos no futuro. Bem, no Pará tem 2 convenções da Assembleia de Deus bastante atuante, uma que domina quase todo o interior estadual, liderada pelo pastor
Gilberto Marques. E outra que é na Grande Belém, liderada pelo Samuel Câmara, o pastor Samuel Câmara. O senhor tem um apoio integral das duas? O senhor pode dizer que fecha a igreja? Na verdade, nós temos várias convenções no Estado, né? Você tem a Missão, que é a nossa mais antiga, tradicional. Nós temos o Ministério de Madureira, que é uma outra convenção. Nós temos o Ministério de Anápolis, que é uma outra convenção, né? E nós temos a mais nova convenção, que é a convenção liderada pelo pastor Samuel Câmara, tanto a nível nacional quanto a nível de Estado. Com o pastor Samuel, nós temos uma relação perfeita e tranquila, estamos conversando. E a minha expectativa é que a gente também tenha um desses 2 votos para o Senado, assim como também estamos trabalhando as outras convenções, no sentido de que a gente vá fechando uma a uma até, né? E aí é a questão do Ministério das Assembleias de Deus. Fora disso, você tem entre os ministérios, né, que até leva até o próprio nome da Assembleia de Deus, mas Assembleia de Deus, não sei o quê, né, ali. Então, muitas igrejas com 50 unidades, com 30, com 40, com 70, com 100. E nós estamos trabalhando isso com muito carinho também, amarrando. A população evangélica do Pará é em torno de 35% do total. Isso significa 3 milhões de habitantes. Então, requer muita habilidade, muito carinho para poder... Mas como a gente fala a mesma língua, tem facilidade, já tem algum tempo na política, eles nos veem com muito carinho, né? E, repito, a questão dos 2 votos, graças a Deus não tem tido portas fechadas, né? As portas têm estado sempre abertas, não só dentro do segmento evangélico, mas também fora dele, que é muito bom. Governador, como é que o senhor trata o seguinte assunto? A igreja congrega, une. O partido parte, separa. De que forma a relação igreja-partido político pode conviver em harmonia? Não, a convenção e a igreja não trabalham, né, digamos assim, partido é partido, igreja é igreja, convenção é convenção. Né? A convenção não tem interferência na questão partidária, né? Porque a igreja, ela faz política, mas não é uma instituição política. A missão dela é a missão religiosa, né? O foco dela, ela faz na campanha, ela se mete, tem interesse, né? Precisa, porque ela toca obras sociais, ela precisa dessa articulação, né? Mas ela não é uma instituição política, quer dizer, não há absolutamente nenhum atrito entre uma coisa e outra. O partido tem independência para sentar, né? Tomar suas decisões, claro, em comum acordo com a Executiva Nacional, né, e fazer a coisa acontecer. E você trabalha a questão dos segmentos religiosos todos numa articulação de compromissos pessoais, né, no sentido de poder honrar aquilo que acertou durante o mandato e assim sucessivamente, como você faria com outros organismos da sociedade. Eu lhe pergunto isso porque agora, diante dos escândalos de corrupção, Brasil afora, houve um envolvimento direto de muitas igrejas, porque tinham seus representantes na Câmara, no Senado e assim por diante. E isso, para o fiel, fica difícil de entender. Ele acaba ele se confunde, né? Pois é, às vezes a falta de vigilância ou de zelo por algumas coisas termina dando dificuldades nesse setor. Graças a Deus, do nosso time, assembleianos e outros muito próximos, isso tem caminhado de forma muito tranquila, evitando. No passado teve mais problemas. Hoje, em que pese todas as grandes operações, escândalos, mas se você observar o segmento evangélico não tem estado, né, os deputados evangélicos da Câmara não têm estado envolvidos. Houve operações no passado. Eduardo Cunha, o senhor falou ainda há pouco do Ministério de Madureira, Eduardo Cunha era o principal patrono? Não, o Eduardo Cunha era membro ou é membro da Igreja Batista. Não é a Assembleia. A Assembleia de Deus de Madureira foi o principal patrono. Ajudou, né, votou nele. Né? Mas eu conheço bem a Madureira Nacional, né? Conheço as bases, as origens e os líderes. Né? Eu estou me referindo ao deputado como membro de alguma igreja, correto? A questão do eleitor, naturalmente, você não tem como, vai me apoiar e depois acontece um problema, não.
enquanto me apoiou, estava tudo bem. Amanhã houve um problema, né? Vai haver um problema. Que culpa você tem de ter me ajudado e depois ter acontecido algum acidente no meu percurso? Né? Governador, o senhor tem base eleitoral no sul e sudeste do Pará, sua origem política foi em Conceição do Araguaia, que desenvolveu todo o sul do Pará. Qual foi a sua posição no último plebiscito que pretendia separar o Pará? Eu votei a favor da divisão do Estado, naturalmente. O senhor mantém ainda esta posição? Olha, hoje eu vejo uma coisa muito remota, a menos que se faça uma reforma constitucional para se fazer isso. Né? Nunca fiz disso uma bandeira política para carregar para aqui e para acolá. Né? Mas o Pará, com as dificuldades que tem e o anseio da população interiorana de ter um governo por perto que possa recorrer, né? Naturalmente sensibiliza qualquer um que mora em qualquer uma dessas regiões. O senhor ainda sente esse estado de espírito atualmente? Muito pouco em função da dificuldade encontrada, né? Que você tem uma decisão do Supremo Tribunal ratificando uma interpretação que, da minha parte, eu